pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, se vocês ouvirem algum barulhinho é porque o meu filho Heitor tá aqui do lado brincando, tá? Novamente, tô gravando vídeo à noite. Pois é, a correria anda tanta que, infelizmente, à noite eu consigo gravar com mais tranquilidade, tá? Vocês já ouviram falar sobre memória olfativa? Essa questão da olfação nos permite, né, a gente identificar cheiros prazerosos, cheiros bons, né? E também cheiros ruins, cheiros que podem nos trazer algum prejuízo, né? O senso químico, ele é utilizado nos comportamentos mais básicos e primitivos. Então, a aproximação ou ser atraído por algum cheiro bom, algum cheiro prazeroso, assim como a evitação, né, de cheiros ruins, cheiros que ligam o nosso alerta, né, de que algo não está certo. É incrível isso, né, porque nós, seres racionais, nós conseguimos identificar com mais clareza e não que um cheiro vai nos fazer, né, colocar a nossa vida em risco. Mas quando a gente sente um cheiro de algo estragado ou algum tipo de perfume que você não goste de jeito nenhum, nós tendemos, né, a repelir esse cheiro, a não querer sentir mais, passar mal da náusea, e tudo isso faz parte do nosso instinto, né? Assim como os animais, quando eles sentem algum cheiro, eles sabem que aquilo pode ser danoso ou não, né, para sua existência. E esses odores, eles podem influenciar o nosso estado fisiológico e nosso estado psicológico também. Então, quando nós estamos sentindo um cheirinho agradável, seja de comida, seja de perfume, algum produto de limpeza, às vezes, né, um amaciante na roupa. Então, quando é algo agradável, nós nos sentimos bem, nos sentimos tranquilos. E agora, se é um cheiro que é desconfortável, irritante para o nosso nariz, aquilo pode dar dor de cabeça, né? Nós temos neurônios no nosso nariz. Pois é, os neurônios nasais, eles estão aqui dentro do nosso aparelho olfativo e nos fazem perceber vários e vários aromas. Esses neurônios se chamam neurônios olfativos sensoriais nasais. Eu vou colocar uma imagem aí da nossa química dos sentidos, como que o nosso olfato funciona. Os especialistas acreditam que em nossas fossas nasais existem milhares de receptores olfativos diferentes. Cada um é codificado por um gene e capaz de diferenciar odores diferentes. Outra pergunta que eu tenho para fazer para vocês: vocês sabem como os aromas são percebidos? Vou colocar outra imagem aí para vocês verem. É no nosso sistema límbico que os nossos sentidos olfativos são percebidos. O sistema límbico também é chamado de cérebro emocional. Então, por que será? Então, ele é um conjunto de estruturas localizado no cérebro dos mamíferos. Todos os mamíferos possuem essa parte no cérebro responsável por esse sistema. Então, ele é responsável por todas as respostas emocionais, bem como os comportamentos, né, a nossa memória. Isso inclui memória olfativa, memória gustativa. Então, como vocês podem ver nessa imagem, o sistema límbico é subdividido em algumas estruturas. Mas hoje, nós vamos nos ater somente a uma parte chamada o giro do cíngulo ou giro cingulado. Então, pessoal, essa área é responsável por uma série de respostas emocionais, como a relação entre odores e imagens com a memória de experiências agradáveis. Então veja como o nosso cérebro é muito interessante. Esse giro do cíngulo, ele controla também a nossa agressividade, as nossas respostas emocionais à dor, por exemplo. Ele também é responsável pelo aprendizado, através do reforço positivo ou negativo. Esse sistema, né, de reforço positivo ou negativo é aquele sistema de recompensa ou punição. Então, como será que os aromas influenciam nossa vida? Alguns odores podem nos despertar emoções, né? Como eu já falei. Podem nos deixar irritados ou podem nos deixar tranquilos, serenos. E também, eles podem reviver memórias emocionais. Então, vou colocar para vocês uma imagem sobre a memória olfativa. Eu tenho certeza que vocês já sentiram algum aroma que os fizeram relembrar algum evento que vocês vivenciaram no passado. Por exemplo, como nessa imagem. A moça sente o cheirinho de biscoito saindo do forno. Esse aroma fez relembrar de quando ela era pequena e sua avó fazia biscoitos para ela comer. Esse processo todo, pessoal, se chama memória olfativa, que é o processo através do qual codificamos, armazenamos e recuperamos informações.
Depois disso tudo, nós podemos concluir então que não há aprendizagem sem a memória. Quando esse sistema ele é ativado por um estímulo externo, né, que é o aroma, o nosso cérebro desencadeia uma reação neurológica na memória, né, associando então esse aroma aos fatos que estavam ali naquele meio, né, onde houve a experiência. Então basta a gente sentir um cheirinho familiar, né, que isso já nos remete a lembrar de como foi uma determinada situação, como eu citei no exemplo da imagem. E veja como é interessante, né, o nosso cérebro ele é capaz de relembrar detalhes muito importantes que foram marcantes para aquela época. Através do olfato, nós conseguimos sentir um cheiro que nos remete a lembranças muito prazerosas com muitas riquezas de detalhes. Como eu mostrei para vocês a minha coleção de Poisons da Dior, hoje eu vou conversar com vocês sobre o Hypnotic Poison, o The Secret. Eu particularmente gosto bastante desse perfume porque ele é bem usável, assim, sabe? Claro que em climas mais frescos ele se dá melhor. Há mais ou menos 12 anos atrás, quando meu marido e eu ainda namorávamos, ele me deu um presente, um perfume de presente. Ele era do Boticário, o Myriad Celebrare. E nessa época, pessoal, eu não sabia que o Myriad Celebrare iria ser descontinuado. Então eu usei ele sem medo de ser feliz. É que nessa época, a nossa condição financeira também era bem complicada. E quando nós vimos, né, que não teria mais esse perfume, nós não pudemos fazer um estoque, né, desse perfume. Mas há um tempo atrás, eles relançaram o Myriad Celebrare nesse frasco que eu particularmente detesto, porque ele não tem borrifador, né, ele tem, a abertura dele é muito grande, então mesmo se for molhar o dedo ou fazer assim, é péssimo. Pessoal, esse perfume, ele não tem nada a ver com a versão original. Eu gostei muito desse cheirinho e eu acabei, né, guardando, né, a minha memória olfativa desse perfume é muito boa. Então, o meu marido comprou, ele era num frasco parecido com esse, ó, esse daqui é o Myriad. O Myriad Celebrare, ele tinha o frasco todo um bordô, né, mais ou menos da cor da minha unha, era um pouco fosco. Pessoal, então meu marido acabou encontrando, né, esse Hypnotic Poison, que se assemelha um pouquinho com o cheirinho daquele Myriad. É claro que ele não é tão parecido assim, mas ele ainda traz um pouquinho das nossas boas recordações da época. Mas vamos lá. Eu vou falar para vocês o que o fabricante fala desse Hypnotic Poison. Ele é um perfume oriental floral feminino. Ele foi lançado no ano de 2013 e também, infelizmente, ele foi descontinuado. Hoje é mais difícil de encontrar esse perfume, mas ele não é tão raro assim como alguns outros que nós vemos por aí. Vou colocar uma imagem aí para vocês verem. Então as notas de topo são a laranja italiana, a bergamota da Calábria e a mandarina siciliana. As notas de coração são jasmim sambac e neroli tunisiano. A nota de fundo é baunilha. Na minha opinião, ele é bastante sensual, mas ele não é nada pesado. Não é nada enjoativo, ele é docinho na medida certa. Geralmente, perfumes mais sedutores, né, mais provocativos, eles tendem a ser um pouco mais pesados, mais fortes, mais doces, mas não é o caso desse perfume. Esse perfume, então, ele abre com as notas cítricas e depois vem essa explosão sensual da baunilha, como nota de coração. Eu vi o relato de algumas pessoas e elas disseram que ele se parece muito mais com um eau de cologne do que um eau de toilette, por conta da fixação, projeção. Mas, pessoal, eu não acho isso. Pelo menos na minha pele, ele fixa em torno de umas 6 horas, tá? É claro que a projeção dele vai caindo conforme as horas passam. Mas dentro de 6 horas, no máximo 8 horas, quando eu borrifo, né, nos meus pulsos, depois de mais ou menos 7, 8 horas, eu vou cheirar o meu pulso, eu ainda sinto um pouquinho desse perfume. É claro que precisa aproximar bem para sentir, mas para quem não gosta daquele cheiro que grude, que impregne, né, na pele ou na roupa, esse perfume é uma opção interessante, tá? É claro que nós temos também outros eau de toilettes que eles projetam e fixam por muito mais tempo. É uma característica desse perfume, mas apesar disso, eu ainda gosto bastante dele e não quero tirar ele da minha coleção.
quando esse frasco acabar, que não tá muito longe de acontecer, eu com certeza vou tentar comprar o outro pra repor. Como eu mencionei anteriormente, esse perfume não é aquela bomba, não é aquele perfume que a pessoa chega e todos ao redor já perguntam que perfume é. Mas tem pessoas que têm o olfato mais apurado um pouquinho, elas podem perceber. Eu acredito que essa vibe mais cítrica, ela ameniza bastante a questão da doçura desse perfume, não deixando nada enjoativo. Sabe quando você borrifa o perfume, você dá aquela sentida bem gostosa? Então, quando eu faço isso, eu sinto bastante as frutas cítricas. Sinto, assim, como se eu estivesse sentindo mesmo o cheirinho da tangerina ali, da laranja, né? E com o passar do tempo, eu acabo sentindo que essas notas mais cítricas, elas vão ficando um pouquinho mais abaunilhadas. A baunilha vai entrando mais sutilmente, sabe? O que eu não sinto no início. As notas florais, eu não sinto tanto no início da aplicação. Também, ela vem um pouquinho depois. E não que elas desapareçam rapidamente, mas eu particularmente não sinto tanto as notas florais como as notas mais cítricas e a baunilha, que traz esse docinho, até um pouquinho do aroma mais âmbar, sabe? Pessoal, outra coisa que eu achei bem interessante nesse perfume que eu sinto, né? Não sei se todos sentem, mas quando eu expiro, né? Quando eu sinto pela primeira vez na borrifada esse perfume, sinto como se fosse algo mais quente, sabe? Mais envolvente, que entra, né, a baunilha aí também. E quando eu solto o ar, né, quando eu expiro, eu sinto muito frescor. É muito interessante, porque ao inspirar eu sinto calor, sinto um aroma um pouquinho mais denso, e quando eu expiro eu sinto muita leveza, muito frescor. Essa é uma experiência minha. Se vocês já sentiram esse perfume, eu gostaria de saber se vocês têm essa impressão também. Pessoal, o vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sou uma pessoa especialista em perfumes, não sei e não entendo muito da perfumaria em si, mas eu gosto muito e gosto de estudar sobre isso, né? Como vocês puderam perceber, nós gostamos bastante de perfumes. E eu acho incrível como o nosso olfato, ele influencia na nossa vida, na nossa psique. Um grande beijo! Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!